E aí, beleza? Preparado para resolver uma questão comigo aqui no FB Resolve? Sim? Então vamos lá. Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e vamos agora resolver a questão de número 112 do Enem Digital 2020, prova amarela. Vamos lá? Olha só. Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Dentre esses, o mercúrio é aquele que apresenta a maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que, em um ecossistema aquático, cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar, nos diferentes níveis tróficos. Muito bem, a partir daí vem o comando. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão... Bem, aqui nós estamos diante de uma questão que trata da temática ecologia, mais especificamente, fala sobre um processo que nós chamamos de magnificação trófica, né? A magnificação trófica, que também é vista com o termo aí bioacumulação, né? A magnificação trófica, ela representa esse processo de acúmulo ao longo dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar de uma substância que não é biodegradável. Essa substância, não sendo biodegradável, ela tende a se bioacumular. Ou seja, se o organismo dos seres vivos não consegue degradar, não consegue quebrar, não consegue digerir, não consegue destruir, essa substância tende a se acumular, tá? Se a gente pega a estrutura de uma cadeia alimentar, a gente começa com os produtores e vai indo para os consumidores de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, a depender de quantas ordens de consumidores tem nessa cadeia. E como eu vou tendo um efeito cumulativo, bioacumulativo, a tendência é que os níveis que vão apresentar maior concentração são os níveis topo da cadeia, né? Ou seja, os últimos consumidores da cadeia. E aqueles que vão apresentar uma menor concentração são aqueles que estão na base da cadeia, como, por exemplo, os produtores e os consumidores primários. Tudo bem? Vamos então ao comando da questão novamente? Olha só. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão: alternativa A, mais altas nos produtores do que nos decompositores? Não. Os produtores são aqueles que vão apresentar uma concentração menor, né? Porque eles estão na base da cadeia. B, iguais para todos nos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar? Não. Não pela questão da bioacumulação. C, mais baixas nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores? Errado, né? Os produtores são os organismos que vão apresentar uma menor concentração. D, mais altas nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem. Olha só, mais altas nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem. Errado, né? Os consumidores de maior ordem vão apresentar uma concentração maior. E a gente tem a alternativa da letra E que fala mais baixa nos de níveis tróficos de menor ordem, do que nos níveis tróficos mais altos. Essa é a alternativa correta. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que essa temática aí de magnificação trófica é uma temática bastante recorrente dentro dos desequilíbrios ambientais. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço